Pulverização é o nosso assunto em máquinas agrícolas e implementos. Em vídeos passados, nós falamos sobre a importância sobre o conhecimento do tamanho da gota de aplicação. Por quê? O tamanho das gotas, se muito finas, médias, grossas ou muito grossas ou extremamente grossas, irá influenciar no espectro de gotas aplicadas através do alvo. Além disso, esse tamanho de gota também influencia na deriva, na perda por evaporação ou no escorrimento através do alvo. E nós vimos também que esses tamanhos de gotas são classificados de acordo com a normatização. Nesse caso, essa classificação que vocês estão vendo aqui na tela, muito fina, média, grossa, muito grossa e extremamente grossa, é uma classificação dada pela ASAB, que é a Associação Norte-Americana dos Engenheiros Agrícolas. Ainda falando sobre a classificação do tamanho de gotas de pulverização, existe uma outra classificação também realizada pelo BCPC, que é o British Crop Production Council. E nessa classificação da BCPC, nós vamos ter uma classificação também em função do tamanho das gotas, do espectro aplicado pela pulverização, e essa classificação fala sobre uma classificação de gotas em muito fina, média, grossa, muito grossa e extremamente grossa. Uma classificação bastante semelhante ao que nós temos aqui para a classificação da ASAB. Mas o que isso vai influenciar na qualidade da aplicação? Vamos passar aqui algumas folhas para destacar que essa classe de gotas tem a ver com o espectro de cobertura, como eu comentei com vocês, e em função do tipo da classe de gota, nós vamos ter uma qualidade, um potencial de qualidade na aplicação. E é isso que nós vamos destacar. Então, nós temos aqui as classes de tamanho de gotas, como por exemplo, a classe em que as gotas são muito finas, que é o tamanho da gota. Nesse caso, nós vemos um exemplo de cobertura deste tamanho de gota sobre um papel hidrossensível e nós vemos que esse tipo de aplicação traz um potencial excelente de penetração através da planta. Porém, o risco de deriva é muito alto, aliado com um potencial de evaporação também muito alto. Entretanto, o escorrimento sobre a folha, as folhas, é muito baixo. Falando também ainda sobre a classificação do tamanho de gotas, quando a aplicação é realizada com gotas finas, nós temos esse aspecto de cobertura sobre um papel hidrossensível. No caso da penetração sobre as folhas das plantas é considerado boa. Ainda vamos observar um alto risco de perdas com derivas e um alto risco também de perda pela evaporação. Contudo, o escorrimento na folha é considerado baixo. Se nós temos dúvidas sobre o espectro a ser aplicado de gotas, nós podemos escolher o espectro de tamanho médio. Por quê? Nós vamos ter uma penetração entre a planta considerada moderada, um risco moderado de deriva, de perda por deriva, e um risco moderado de perda por evaporação. E o escorrimento também é moderado. Então, em caso de dúvida, sempre utilize um espectro de gotas de tamanho médio, que vai trazer esse aspecto de cobertura sobre um papel hidrossensível, por exemplo. Vamos ainda falar sobre a classe de tamanhos de gotas de tamanho grossas. Quando a aplicação é realizada com esse tamanho de gotas grossas, nós vamos ter uma baixa penetração na planta, um baixo risco de deriva, um baixo risco também relacionado à evaporação. Porém, o escorrimento é moderado. E nós temos esse aspecto quando nós temos a aplicação de papel hidrossensível para avaliação da qualidade. Vamos falar também sobre a aplicação quando realizada com gotas muito grossas. A penetração na planta da pulverização
quando aplicado gotas muito grossas, é muito baixa. O risco de deriva também é muito baixo, a evaporação é muito baixa, porém o escorrimento é alto. Então, vamos evitar, quando possível, utilizar esse estilo de gota muito grossa. E já no caso do uso de gotas extremamente grossas, a qualidade vai ser prejudicada, porque a penetração é muito baixa, o risco de deriva, apesar desse risco ser muito baixo, a evaporação muito baixa, porém, nós vamos observar um alto nível de escorrimento do produto sobre as folhas. Isso, é claro, vai trazer uma perda. E veja que para cada classe de tamanho de gota, nós vamos ter um modelo. É possível ser observado modelos de pontas de aplicação. E é esse conteúdo que vai fomentar os nossos assuntos daqui para frente. As pontas de aplicação que vão influenciar na possibilidade de trazer esses tamanhos de gotas. Vejam que esse modelo API pode trazer uma aplicação com gotas, com classe de gotas finas e classe de gotas médias. Vamos aqui passar a folha e vamos aqui trazer em destaque também uma outra classificação. E essa classificação está relacionada com a vazão da ponta de aplicação. Para cada tipo de ponta de aplicação, existe uma cor associada, e essa cor significa a vazão média, que pode ser aplicada através desse bico de aplicação de pulverização. Então, no caso da cor laranja, a vazão desse bico é de 0,4 litros por minuto. E também nós podemos observar um sinônimo de uma aplicação com uma vazão em galões por minuto. Já o bico da cor verde, nós vamos ver um potencial médio de aplicação com uma vazão de 0,6 litros por minuto. E assim por diante. Então, para cada uma das cores, dessas cores que nós estamos aqui classificado como laranja, verde, amarelo, lilás, azul, vermelho, marrom, cinza, branco e preto, então vejam que aqui nós temos praticamente uma dezena de possibilidades de cores que estão associadas às pontas de aplicação, que é claro que traz uma faixa bastante significativa de vazão média, uma vazão que pode ser alcançada desde 0,4 litros por minuto até mesmo 4 litros por minuto. Então vejam que é uma faixa bastante significativa de vazão por ponta de aplicação. E para cada uma dessas faixas de vazão, existe uma cor associada à ponta de aplicação. Nós vemos aqui, por exemplo, que nesse caso nós temos uma ponta de aplicação amarela. Então, se essa ponta de aplicação é amarela, a vazão média é de 0,8 litros por minuto. Essa é a vazão média. Por que estou falando em vazão média? Porque a vazão ela pode ser modificada em função da pressão de aplicação. E depois é claro que nós vamos ver isso mais aprofundadamente para frente. Mas vemos também que nós temos uma normatização para essa ponta de aplicação. E sobre a ponta de aplicação vai estar impresso informações valiosas, como por exemplo, o nome do bico. Nesse caso nós temos um modelo TVI, e vamos lembrar que para cada tipo, de modelo, nós temos uma possibilidade, de aplicação de uma classe de gotas. Nesse caso, desse modelo TVI, nós vamos ter somente aplicações de gotas extremamente grossas, mas dependendo do modelo do bico, por exemplo, como esse modelo API para esse fabricante, um modelo API pode trazer uma classe de gotas finas ou médias. Mas o que vai influenciar essa aplicação com gotas com gotas finas ou gotas médias? Vai influenciar a pressão de aplicação, mas isso aí também nós vamos conversar daqui um pouco mais para frente em outros vídeos. Mas eu quero falar agora para vocês sobre essas informações que são impressas sobre o bico. Então, nesse caso é um bico que obedece uma norma ISO, um bico com potencial de aplicação com um ângulo de 80 graus,
sob uma vazão de 0,2. Mas 0,2 o quê? 0,2 galões por minuto. Então, nós temos a vazão do bico impressa sobre a ponta, mais uma vazão em galões por minuto, e isso está normatizado de acordo com essa norma ISO. Para finalizar, vamos falar sobre as pontas de pulverização, e essa seleção das pontas de pulverização influenciam principalmente na quantidade de produto que é aplicado, porque nós vimos que na ponta de pulverização nós vamos ter, em função do orifício que está associado na ponta de aplicação, nós vamos ter a vazão que é aplicada através dessa ponta de aplicação. Nós também vamos observar, em função da ponta de aplicação, o estilo de espectro de tamanho de gotas de aplicação, que é claro que também vai ser influenciado pela pressão. E nós vimos também que isso vai influenciar na qualidade da aplicação, no potencial de maior ou menor perda. E aqui, é claro, está destacado em potencial de deriva, mas nós vimos aqui que o modelo dessa ponta de aplicação influencia, é claro, sobre a qualidade de aplicação, a qualidade que nós queremos alcançar para essa aplicação dos defensivos agrícolas.